Os humilhados serão exaltados, né? Olha só como as coisas funcionam. Notícia boa para o Torres, o governador Ibanez Rocha, André Fernandes, a Silvia também, deputada, né, indígena. E a gente espera que isso também possa ocorrer com mais pessoas que foram condenadas injustamente. Condenada que eu falo, pessoal, não precisa nem ter uma sentença. Condenada já pelo povo, pela mídia, né? E isso a gente precisa corrigir. A verdade tem que aparecer. Fizeram isso até com o Lula, né? Lula preso, inelegível, daí a pouco sai, o STF falou que tá tudo certo, e aí acabou virando presidente da República. A justiça está chegando, tá? A justiça está chegando. Vamos ver isso aqui? Olha só. Eu mesmo vou falar para você. Olha isso aí. Preso, me refiro ao Anderson Torres, por muito tempo, ficou preso, agora está com tornozeleira, delegado da Polícia Federal, ficou sem salário por 4 meses, teve que acionar a justiça para poder receber seus salários, passou por psicólogo, família, e abalou a vida do cara. Olha só, por causa do 8 de janeiro. O governador Ibanez, governador de Brasília, foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. Não foi preso por uma misericórdia, né? Porque o Moraes mandou prender o Ibanez, mandou prender, o Ibanez afastou, mandou prender o Torres, Vasques, Silvinei Vasques, e mandou prender os 7 oficiais aí de Brasília. Se não me engano, tem alguns presos ainda, né? Um deles é o senhor o Fábio, né? Foi preso também, entre outros. O Naime. Então, o governador, ele passou bem próximo. Ele só não foi preso, o governador, porque tinha um áudio do secretário que estava no lugar do Torres, porque o Torres não estava no Brasil, ele estava fora do Brasil. E aí, o áudio, nesse áudio, eu ouvi o áudio, o secretário, ele dizia bem assim, olha, o governador, a passeata está indo tudo bem, que seria a passeata ali próximo do QG, descendo para o Planalto. Olha, está tudo bem, pacífica, tanto que eles estavam ali com a viatura dando cobertura. O Ibanez Rocha, então, se o secretário de segurança garantiu isso a ele, né? Agora, se ele estava mentindo ou enganaram ele, que é o provável, o governo estava tranquilo, né? Mas só que o secretário talvez não sabia que dentro daquele grupo que estava descendo, tinha alguns com canivete, com coquetel, com máscara de gás. Tinha sim más intenções, bolinha de gude. Tinha, porque o material foi apreendido. Alguns estavam mal intencionados dentro daquela passeata pacífica. Com cordas, nós vimos cordas, né, para descer naquele buraco. Então, o secretário pode ter sim sido feito de bobo ali. Quando eles chegaram próximo ali, começou a confusão. Porque se fosse no caminho, a polícia ia conter o caminho. Quando chegou lá, é que eles se apresentaram, né? Pois é, essa cambada aí que quebraram os vidros e tem pessoas inocentes pagando até hoje. Até hoje, pessoas inocentes por causa dessa cambada. Você acha que a pessoa que vai para uma manifestação, ela vai levar máscara, pessoal? Uma manifestação, a pessoa leva a família, e não máscara, e não canivete. Ela leva seus filhos, tá?
Mas a justiça tarda, mas não falha. Olha o que aconteceu. Vou ler aqui para vocês. Justiça arquiva ação contra Ibanez e Anderson Torres por danos do 8 de janeiro. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu arquivar na última quinta, dia 4, uma ação pública que solicitava o ressarcimento ao governador do DF, Ibanez Rocha, e ao secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, por danos materiais e morais decorrentes dos atos do dia 8 de janeiro. A decisão foi proferida pela juíza Tatiana Dias da Silva Medina, da 18ª Vara Civil. A magistrada argumentou que a petição apresentada pela Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos não preenchia os requisitos necessários para admissão. Cuida-se, portanto, de meio inviável para aperfeiçoamento da relação processual. Ela disse aqui e mandou arquivar os atos. Inicialmente, o processo tramitou no Supremo Tribunal Federal, mas o ministro Nunes Marques pediu, em fevereiro deste ano, que o Tribunal de Justiça era a instância competente, mandou descer para julgar o caso. Além de Anderson Torres e Ibanez Rocha, o processo envolvia o ex-secretário executivo Fernando de Souza Oliveira, o ex-comandante-geral Coronel Fábio, acabei de falar agora, o deputado federal André Fernandes e as deputadas Clarissa, Tércio e Silvia, aqui é aquela indígena, né? Ela é PL do Amapá. Todos foram absolvidos pela justiça. Então, para você ver, o André Fernandes, ele entrou nessa história de 8 de janeiro porque ele compartilhou uma foto da porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E ele disse assim, não vale rir, ou coisa assim. Eu também fiz uma live no dia e mostrei a porta. Né? Mostrei a porta. Removeram a minha live do ar. Removeram. E olha que eu não tirei chacota, porque eu sabia que ia dar problema. Falei, gente, ó, a porta do Moraes foi arrancada. Por que a porta do Moraes? Porque tem um nome dele. Tinha um nome. Arrancaram essa porta, levaram lá para baixo e essa porta foi. O mundo todo viu a porta, né? E eu acabei mostrando aquilo lá. Mas eu acho que eu não fiz nada demais. A gente fizemos uma live e mostramos aquilo que estava acontecendo lá. Mas foi removida a live. Então, pergunto: essas pessoas, o André Fernandes e a Silvia, né? A Silvia também, ela foi acusada de incitar, né? Incitar. É ela que está respondendo, podendo perder o cargo também, sobre essa questão de harmonização facial, é outra coisa, tá? Tem nada a ver com o 8 de janeiro. Mas o mais prejudicado dessa história toda de 8 de janeiro são duas pessoas. Nesse processo, estou falando, tem milhares, mas nesse processo são duas. O governador que foi afastado do cargo, mas retornou, né? E o Anderson Torres, que foi, a meu ver, o mais prejudicado, preso com tornozeleira. Então, a meu ver, é o seguinte: se o cara, pessoal, foi inocentado, o processo arquivado tem que ir lá tirar a tornozeleira do cara e ressarcir ele. Ressarcir o cara. Você concorda comigo? Outro que está preso injustamente aí é o Felipe Martins. O cara já demonstrou A mais B que ele não estava nos Estados Unidos. Ele estava em Curitiba. Mas o Moraes já sabe e não solta o cara também. A meu ver, o caso do Anderson Torres não precisava nem de processo. Nem iniciar. E agora não precisaria de novo processo para ele ter, ó,
ressarcimento do que fizeram com esse cara. Logo em seguida, vocês vão ver, vai ser o Silvinei, que está preso ainda, os policiais, os comandantes aí de Brasília, que foram presos, graças a Deus, soltos, né? Eu não sei se são todos que estão soltos, mas o Naime me parece que está solto já, né? Mas tem muitos outros que estão presos. O Naime também cortaram o salário dele por um tempo, entrou na justiça, conseguiu, mano. Pensa bem, o sufoco, né? A esposa é Mariana, eu até falo com ela volta e meia sobre o coronel. Um abraço aí para ela. É fácil, pessoal. Você com família, seu padrão de vida é aquele, e aí de repente tira o salário. Não precisa nem ter padrão de vida alto, não. Cortou o salário, pessoal. Qualquer pessoa sofre a consequência. Qualquer um. Imagina, você sem aposentadoria, sem pensão, sem seu salário, seus aluguéis, que muita gente vive de aluguel, e de repente você fica sem nada e preso ainda. Acha que é fácil? Como que vai reparar isso tudo? O Silvinei parou os ônibus, não é isso? Parou os ônibus e está preso. Mas o papel dele era parar ônibus mesmo. Polícia Rodoviária Federal. Simples. Me parece que eu estou falando aqui de um sapo subindo num pé de árvore, né? Não tem lógica. A polícia rodoviária, o chefe está preso porque ordenou para ônibus. Ele deveria estar preso, talvez, se tivesse mandado para avião, né? Que não é o papel dele. Para barcos, jet ski, aí era desvio de função. Né? Desvio de função. Para carros em vias estaduais, não cabe a PRF. PRF é vias federais. As vias estaduais cabe à polícia militar, os guardas municipais. Mas eles estavam parando ônibus em vias federais no dia das eleições, atendendo à resolução do próprio ministro. Então foi uma armadilha para ele, né? Uma certa armadilha. A que atrasou a votação. Tá, mas não foi provado em nenhum momento que as pessoas não votaram. Outra coisa, se ele tivesse adentrado no ônibus, tivesse falado bem assim, todos vocês, um exemplo, me entrega aí os santinhos de vocês. Entrega aí. E vocês vão votar nesse cara aqui, ó, Jair Messias Bolsonaro, e nesse senador aqui. E entregava um santinho para todo mundo. Aí sim. Aí sim. Ou, se o ônibus estivesse no meio do caminho e ele pedisse que esse ônibus voltasse e tivesse ali uma certeza que a maioria, ou se não todos, votariam no Lula, por exemplo. Aí sim, veja, ele deixou com que o Lula recebesse aquela quantidade de votos. Nesse caso, ele iria interferir nas eleições. Concordo. Ou, pegando o santinho, ele estaria induzindo as pessoas. Não foi isso que aconteceu. Ele não deu o santinho, ele não pediu para votar em A ou B, e também ele não mandou os ônibus voltar para casa. Simplesmente, tá? Para ver se estava tudo ok para seguir viagem. Eu, Marcelo, estava no Rio Grande do Sul, pessoal, um carro abarrotado de cesta básica, leite e tal, muito. E por cima da capota da caminhonete eu coloquei, eu acho, uns 10 colchões amarrados aí. E a gente ia por interior lá. Tinha uma blitz de polícia, eu não fui parado, fui embora. Andei cerca de 1 quilômetro, ou até menos, a polícia foi atrás de mim. Parou, mão na cabeça, aquela coisa toda, nós paramos numa boa. Por quê? É o trabalho dela, da polícia. Por quê? As pessoas estavam usando caminhões, caminhonetes, carros, colocando lá ajuda ao Rio Grande do Sul, SOS, e
carregando produtos ilícitos, misturado com doações. Eu não coloquei nada, pessoal, esse negócio de SOS. Esse negócio de querer aparecer não funciona. Você vê que o cara aí tentou aparecer com um caminhão SOS, ajuda, tava com 50 e tantos quilos aí, né? Do produto aí, vocês sabem. E aí, depois que foi averiguado tudo, tá? Foi averiguado tudo, o policial agradeceu. Disse, rapaz, vocês vieram 2.000 quilômetros para ajudar nós aqui, nós gaúchos? Eu falei, sim. Sim. Então, é um trabalho deles, de fazer isso aí. E o Silvinei está preso por causa disso, né? Aí, doutor, mas é diferente. Será mesmo? Nós estávamos levando ajuda ao povo. Então, pessoal, a gente tem que entender muitas vezes o que é o dever daquela pessoa, daquele órgão, para, averigua e libera. A meu ver, ninguém ficou sem votar. O que houve foi um atraso. Isso não quer dizer que não votou. Um atraso, porque se você para, é óbvio que vai atrasar. É óbvio que vai atrasar. Já pensou se dentro daquele ônibus estava carregando produtos ilícitos? Eu acabei de falar agora sobre o meu caso, né? Já pensou? Ou se tinha uma pessoa ali dentro conduzindo aquilo e falando assim: vocês vão ter que votar em fulano. Isso não pode. O voto é livre. Vou colocar assim, né? O voto é livre. Entenderam, pessoal? E aí a gente fica. A reparação do dano fica como? Falei em outra live, eu fiz um júri, que o cara estava preso há 2 anos. 2 anos. E eu consegui absolver ele, porque ele não foi ele que cometeu aquele delito. Eu provei por câmeras. E aí eu te pergunto, 2 anos, pessoal, da vida preso, inocentemente. E ele não quis recorrer ao Estado para receber dinheiro, uma indenização, porque ele disse, eu não confio na justiça, tanto que eu fiquei 2 anos preso inocente. Nós vamos processar, talvez vou ser preso de novo. Pensa bem, que tristeza. Parabéns ao Torres, parabéns aí ao André Fernandes, a deputada Silvia, parabéns ao governador Ibanez Rocha por ter sido inocentados. Forte abraço. Curta, compartilha.